Eu me chamo Laerte, sou aluno do oitavo período de Ciências Contábeis da Faculdade Assis Gurlix. Iremos dar início agora à apresentação do nosso trabalho do INSTEC. O título do trabalho é a gestão do capital humano em termos contábeis aplicados a empresas de tecnologia da informação. Então, a formação do trabalho é composta por mim e pelo meu colega Aguinaldo, e a nossa orientadora é a professora Ana Caroline Priello. Na nossa introdução, então, no nosso tema, nós escolhemos esses três tópicos principais, que é o ativo intangível, o capital intelectual e o capital humano, por um estar devidamente elencado ao outro, né? A justificativa do trabalho, então, se dá pela busca do estudo do ativo intangível, pela Lei 11.638 de 2007 e pela criação do CPC, e pela caracterização do capital humano em empresas de TI. O porquê? Porque podemos dizer, então, que até a criação da Lei 11.638, o ativo intangível não era devidamente estudado. Ele veio a ganhar uma ênfase maior a partir da criação dessa lei, né, da 11.638, da criação do CPC. E a caracterização do capital humano é porque as empresas de TI são grandes detentoras desse tipo de conhecimento. Como elas não têm um produto, digamos assim, tangível, elas têm muito conhecimento de capital humano devido à grande quantidade de conhecimento dos seus colaboradores. Agora eu passo a palavra ao meu colega Aguinaldo, que dará sequência à apresentação. Bom, então, continuando, a nossa problemática seria o nosso problema: como ocorre a gestão do capital humano em termos contábeis em empresas de tecnologia da informação. Então, o nosso objetivo é saber como essas empresas contabilizam, né, o seu capital humano, o capital intelectual. As hipóteses, então, seria os gestores possuem gestão de capital humano registrada em termos contábeis. Será que os gestores dessas empresas possuem conhecimento para contabilizar de forma adequada esse capital humano? Elementos caracterizados estão de acordo com a teoria do capital humano? Investimentos caracterizados como gastos, aumento das despesas. Então, assim, será como que é contabilizado, como que o gestor contabiliza esses investimentos nos colaboradores, né? Como é contabilizado, por exemplo, um treinamento que estaria ali, né, desenvolvendo mais o colaborador, que é um capital humano, né? Os gestores entendem o conceito de capital humano? Então, será que os gestores dessas empresas sabem realmente qual é o conceito de capital humano? Os objetivos, né, gerais e específicos. Analisar a gestão do capital humano em empresas de TI. Conceito de capital humano também. Elementos do capital humano que as empresas de TI investem. Então, como eu havia falado, treinamentos, adaptações, né? Tudo que é feito, tudo que é investido no colaborador nessas empresas de TI, como é feito o gerenciamento, como é feita a contabilização, né? Divulgação dos investimentos nas demonstrações contábeis, como esses investimentos são divulgados nas demonstrações, né? A nossa fundamentação teórica, então, um dos autores que tem base na nossa pesquisa é Marion, que ele entende que ativo intangível são os direitos que tenham por objeto os bens incorpóreos. E o CPC 00 nos traz que intangíveis são ativos que não possuem um corpo físico, né? Ou seja, aqueles bens que você não pode pegar, aqueles bens que você não consegue sentir eles, né? Almeida, que é o outro autor que nós temos como base da pesquisa, ele entende que o capital intelectual visa o conhecimento e experiência dos indivíduos, oferecendo soluções baseadas no conhecimento. Ou seja, quanto maior o conhecimento que o colaborador tiver, mais o trabalho dele vai impactar na empresa.
Então, o CPC 04, ele apresenta que a forma que um ativo intangível só pode ser apresentado quando o mesmo for separável da entidade. Ou seja, ele só pode ser apresentado quando ele puder ser cedido, vendido, alugado, doado. Aí sim a gente pode dizer que ele é um ativo intangível. Então, continuando a fundamentação teórica, Bruches defende que o capital humano é aquele formado por um conjunto de fatores, tais como capacidade, conhecimento, competência e atributos de personalidade com a finalidade de atribuir valor econômico. Então, o colaborador na empresa de TI, quanto mais conhecimento, quanto mais ele tem, mais capacidade de gerar valor econômico para a empresa ele vai ter também. A avaliação e mensuração do capital intelectual. Para Martins, capital intelectual se divide em 4 categorias. São elas ativos de mercado, ativos humanos, capital intelectual, né? Capital humano, né? Ativos de propriedade intelectual e ativos de infraestrutura. Então, na nossa metodologia, a nossa pesquisa ela é exploratória descritiva. Gil ele traz que o objetivo principal da pesquisa exploratória é o de aprimorar as ideias ou a descoberta de intuições. Então, nós pretendemos alcançar o objetivo proposto por meio de um estudo de campo, onde, já adiantando, será aplicado um método de questionário que todos os responsáveis pelas empresas deverão responder esse questionário. Então, no qual será aplicado o método de questionário para o levantamento de dados realizado em um determinado período de tempo. O procedimento técnico adotado para este estudo será o levantamento, que se dá pelo método de questionário. Após o levantamento dessas informações, será realizada a análise para, posteriormente, publicarmos os resultados obtidos. As empresas situadas no município de Toledo, Cascavel e Marechal Cândido Rondon são as empresas que nós para fazer a nossa pesquisa. Escolher pelas empresas de TI, né, por ser grandes detentoras aí desse ativo, né, e pela constante evolução também que tem essas empresas aí ultimamente. O estudo objetivo é apresentar como é feita a gestão, então, do capital humano nessas empresas. O problema é abordado através da pesquisa quantitativa, como foi dito, e a pesquisa é a pesquisa que utiliza recursos e técnicas estatísticas visando apresentar em números resultados alcançados pelo pesquisador. Então, nós vamos estar enviando para essas empresas nessas cidades que falamos, e depois, vamos, com o resultado dessas perguntas, vamos analisar posteriormente para termos aí o nosso resultado. Já adiantando que estamos nessa fase de coleta de dados, né? E ainda não terminamos aí essa fase final. Então, aqui algumas das nossas referências, né? São apenas algumas. O restante das referências estão no próprio trabalho. Então, agradecemos aí a todos pela atenção. Nosso muito obrigado.